do futebol de Nagibe era o motoclube do qual ele foi presidente. E eu nunca esqueci eu Sampaio, boliviano, doente, né? Num jogo onde o Moto ganhou do Sampaio e foi campeão e se classificou, me parece, para disputar o campeonato brasileiro. Nessa época, nós só tínhamos o Nilzinho Santos. E o Nilzinho Santos ainda tinha sido replantada a grama com muito esterco de animal. E na época do inverno, exalava um mau cheiro, a lama, tinha chovido muito nesse dia, né? A lama que exalava um mau cheiro, e o Moto ganhou. O Moto ganhou, Nagibe entrou em campo e, emocionado, aquilo foi o marco que ele fez, ele desmaiou, ou seja, ele caiu de cara na lama. E a torcida, quer dizer, foi o delírio. Eu saí correndo para ver o que ele tinha, ele piscou no meu olho e disse: "Manha, vai-te embora." Nagibe era um homem apaixonado pelas cores rubro-negras. Era capaz de qualquer sacrifício pelo seu clube. Para mim, ele nunca deixou de ser talvez a criança que ele pôde ter sido lá atrás. Essa criança, com o tempo, foi ficando muito clara aos meus olhos. Era aquela espontaneidade dele, a generosidade. Lembra daquela história na porta de Zé Zico? Que ele foi para lá, Nunes Freire foi, Pedro Novaes foi, aí pernoitaram lá, só não o governador, mas Pedro Novaes, eles estavam tudo na porta de noite, né? Conversando de cachimbo. Que evidentemente devia ter a mesma idade de Nagibe, por ali, de Zé Antônio, que era colega de infância que teve distúrbio e não batia bem. Era um rapaz deficiente lá, meio maluco. E ele gostava muito de Nagibe, ele chamava Nagiba. Nagiba chegou, porque quando ele chegava, ele ia logo pegar um dinheiro, Nagibe dava o dinheiro para ele. E eles estão conversando na porta lá de Zé Zico, né? E o cachimbo está encostado em pé, só ouvindo, né? Aí não sei o que Pedro Novaes falou lá, não sei o quê. Aí Nagibão falou, aí falou alto como se estivesse brigando com Pedro Novaes. Isso tem para secretário de Fazenda e Nagibe: "Não, doutor Pedro, porque essa história não é dessa forma", e falando alto como ele falava, gesticulando, e Cachimba vai chegando para perto. Vai chegando para perto. Nós estamos vendo Cachimba chegando para perto. Quando, em um determinado momento, Nagibe disse o que disse e se calou. E Cachimba, sem entender nada, virou para Pedro Novaes e disse assim: "Tá aí, gaiato, que tu queria para ti." Porque ele pensava que o Nagibe estava esculhambando o doutor Pedro Novaes. O Nagibe era um homem imprevisível. Ele se manifestava de certa forma que a gente não entendia como ele tinha esse comportamento. Eu me recordo uma vez que ele foi entrando numa apuração no Canticlube de Santa Inês, e o Exército é quem estava dando a garantia da eleição, da apuração. A região do Santa Inês era uma região muito controvertida. E ele foi entrando e o soldado botou a mão no peito dele e barrou ele. E ele fez uma zoada grande, e a juíza veio e disse: "Que é isso? Ele é um deputado." Aí o comandante da patrulha do Exército disse: "Não, mas ele é um deputado, mas ele tem que obedecer ordens. Ele não vai entrar." Ele disse: "Eu vou entrar." Abriu a camisa como Napoleão, "Pois atire em mim." E entrou. Nagibe dizia que dava um boi para não entrar numa briga, mas dava uma boiada para não sair. Você já imaginou Nagibe Aikal naquele tempo fazendo inscrições políticas, né, anúncios políticos no chão, na pista, no asfalto? Quer dizer, nada mais interessante, porque era original e porque não iria custar nada depois limpar a cidade. A cidade já seria limpa pelos próprios pneus dos carros que passavam ou pela chuva que caía.
Najib ia pintar postes, mero oca. Não dizia mais nada senão as letras de cima a baixo, mero oca. E, para quem não sabia, a pergunta já era a procura de uma resposta, quer dizer, suscitava ainda mais o interesse por aquele anúncio publicitário. Não tenho dúvida nenhuma, Najib Aikel foi o grande publicitário. Em termos de ideias, de luta, de coragem, Najib Aikel teria ainda muito a dar. E com muito sucesso, diga-se passagem. Porque ele era um homem trabalhador. Najib era um homem que para ele não tinha hora, de dia nem nada. Najib Aikel era um homem que gostava de trabalhar. Gostava ele era um vencedor. Quando ele metia na cabeça alguma coisa, ele ia até o final, entendeu? Com muito sucesso. Eu sou um otimista porque eu acho que todos que trabalham, todos que estão no batente, têm em mente melhorar a situação em todos os pormenores, tanto na vida política, econômica, social, prática, individual. E eu sou um dos que acreditam no meu país. Ele dizia que o fácil já foi feito, o difícil se faz logo, o impossível demora um pouco mais. Então, para ele, não tinha nada. Para ser um impossível para ele, era quando não tinha jeito para mais nada. Se nós tivermos homens que não tenham satisfações a dar, que tenham moral para dizer ao comerciante, ao industrial, ao político, que ele vai cumprir a lei, aí nós vamos ter uma reviravolta nesse país. Ele tinha uma convicção, uma empolgação, de fazer as coisas, de acreditar que aquilo tudo ele podia realizar. Em primeiro lugar, trabalho, mas trabalho mesmo. Que houvesse um decreto que nesse país não podia ter vagabundo. Que o que tinha que dizer não deixava para depois, que o que tinha que fazer não era governado nem manobrado por ninguém, não era. Isso desde estudante, não era, foi meu colega no Marista. O que é que esse governo inepto, porque esse governo não vai funcionar nada, está pior do que todos os outros governos reunidos juntos. Ele proclamava as mais duras verdades, mas com uma ternura tamanha que não feria ninguém. Ele sabia dizer as coisas duramente, mas ternamente também. Nós queremos dizer que o governo arregaça as mangas de uma vez, ou então nós vamos ter mais de 60% da produção prejudicada no Maranhão, o que fará com que nós importemos arroz de outras paragens. Se coincidia com a ideia dele, muito bem. Se não conseguia, ele discordava. Podia ser com quem for. Eu cansei de ver na casa de Burné, chefe da Casa Civil, e ele discordar de Burné. Eu digo todo dia já há mais de 30 anos, este país precisa de duas coisas. Em primeiro lugar, de competência. Em segundo lugar, de seriedade. Em segundo lugar, de honestidade. Se nós tivermos a honestidade e a competência junto, nós venceríamos em todos os anos. Você tem que convir que Najib herdou muito da cultura árabe no que diz respeito à política que ele fazia no Maranhão. Najib era um homem paternalista. Ele era um homem de 1000 amigos. E ele se elegia mais pelos amigos. E todos os amigos a ele eram fiéis. Ele era um homem ameno, afetuoso e ele guardava um pouco daquilo que todos os árabes têm, quer dizer, o gosto de ser útil às pessoas, compreendeu? Ele era generoso, compreendeu? Sobretudo, ele, na comida, que é a primeira porta da generosidade dos árabes, ele sempre tinha um quitute para que a gente participasse dele. E aí ele dizia, casa de beduíno não tem porta. Isso é o retrato do árabe, né? Eu acho. Essa generosidade, o árabe não liga muito para a indumentária. Eu acho assim que o árabe não tem assim, muita vaidade com o externo, mas ele é muito preocupado assim, com o outro, com a sua família, né? Com o bem-estar da sua família. Já era até extravagância que ele tinha, entendeu? Mas era dele, aquilo ali. Eu me lembro, nós fomos uma vez almoçar num restaurante aí, e na hora de pagar a conta, aí todo mundo achando que ia pagar, tal, todo mundo já se preparando. A conta, vamos dizer que deu R$500, por exemplo, naquela época, aí todo mundo querendo usar. Ele pegou e tirou o dinheiro do bolso, deu foi 700.
Aí nós dizia, mas não, mas deixa, dá. Então ele era uma pessoa altamente generosa. A facilidade que ele tinha de gastar, ele tinha de ganhar. Gostava de ajudar as pessoas demais. Tudo que as pessoas pediam para ele fazia. Se ele não pudesse fazer, na mesma hora ele despachava. Ele não tinha esse negócio de ficar dizendo, nem hoje é amanhã, não. A casa dele era aberta todo o tempo para receber os amigos. Todo mundo que vinha, a mesa da casa dele era posta o dia todo. Café com almoço, jantar. Quando ele vinha com 3, 4 amigos, 5. Todo esse pessoal, não faz mal. Se não der, compra salsicha, faz com ovo e aquela alegria. Nunca ele deixou de receber os amigos dele na casa dele. Ele sempre desejou ter uma casa boa. Quando se construiu essa casa, é importante. É preciso que a pessoa relembre. Ele alugou 3, 4 ônibus, fora as pessoas que vieram de carro, da região que ele era votado. Pindaré, Santa Inês, aquela parte toda. Abriu a casa e todo mundo percorria a casa. Foi festa de 9 da manhã até 6 da tarde. Eu já estava acabada. Mas, como aquela história na terra de sapo de Cocacoinha. Ele felicíssimo, contente. A casa tinha que ficar toda aberta, que era para o pessoal, vamos dizer, a festa foi feita lá embaixo, não. A casa era aberta para quem quisesse entrar. E todos entraram, gostaram. 6 horas da tarde, quando os ônibus foram saindo, eu fui ficando aliviada. Estava cansada. Mas foi muito bom. Aqui nunca teve quarto para empregada separado. As quartos das empregadas era tudo lá em cima, junto com o nosso. Tudo, tinha cama, banheiro com blindex, tudo. E as empregadas daqui nunca estudaram à noite, estudavam de tarde. Quando passaram a estudar à noite, o carro ia buscar lá no Ateneu de noite. Ia o carro com motorista trazia. Nunca elas foram para a botequim comprar nada, nem para mercado. Elas eram criadas aqui em casa, mas era criada como filha. Tínhamos terminado de assistir as comemorações do 7 de setembro. Estava almoçando Ricardo, Braide, eu e um deputado de Viana, um carcamano de Viana, Valber do Alibe. Estávamos almoçando e Najib começou a suar e se levantou da mesa e andou assim uns 20 metros e sentou-se numa cadeira. Chamou Braide. Aí eu saio, me levanto da mesa do almoço e vou aonde o Najib. Quando lá vou chegando, me aproximo dele, o Najib se levanta, me dá um abraço e diz: tio, eu tô indo, tio, eu tô indo. Olhei, fui por trás e fui por trás e peguei no ombro dele, estava suando ele. Aí eu tirei um exordil que eu tinha dentro do bolso, botei na boca dele, ele cuspiu no chão. Aí nós corremos, pegamos ele e botamos ele numa cadeira, isso foi rápido. Aí ele disse: tá me faltando tudo. Eu voei em cima dele, mas Ricardo entrou no carro, Braide ficou muito abatido. E aí eu não tive condições de botar ele dentro do carro. Aí um oficial da polícia me empurrou dentro do carro com ele. Eu entrei na parte traseira e Ricardo dirigindo, Ricardo em alta velocidade para o hospital. Eu já estava com medo de um acidente. Aí ele começou a vomitar no meu peito. Aí eu peguei aqui e botei a pulsação no pescoço dele, não tinha mais. Eu disse: Ricardo, diminui a velocidade, porque Najib morreu. A gente está em casa, recebendo notícia. 7 de setembro de 93.
Desculpa aí. Íamos para um casamento de uma sobrinha. Quando o telefone tocou, perguntamos, Joaquim está aí? O cara disse, não, não está. Najib, não está. E ligou, que é nada, tornou a ligar, Marconi Faria. Aí o cara disse, o que foi? Ela disse, não, não é nada não. Não, o que foi? Me disse, alguma coisa com o Najib? Eu não me recordo se disseram que ele já tinha morrido para mim. Não me recordo. Eu sei que foi momentos, horas de muita tristeza. Ele chegou no aeroporto. Foi no dia 7 de setembro. Estava sendo comemorado 7 de setembro ali no Parque Independência. E a notícia chegou logo. Aí a casa encheu. Antes do corpo chegar, a casa já estava cheia. Foram receber no aeroporto Joaquim, Najib e Antônio. O corpo já veio chegar aqui mais ou menos 7 horas. Eu só vim aqui na sala já mais tarde, não tinha. Para mim, aquilo ali era não era verdadeiro. Quando eu soube do falecimento dele, foi um dia de domingo. Eu estava meu irmão e o irmão dele e outros amigos jogando buraco, né? Aqui mesmo no bairro de Fátima. Foi que o filho do irmão dele veio dizer para Zé Antônio, né? Que era irmão dele. Quando eu estacionei o carro, que desci do carro, que ele me olhou, ele imediatamente levantou segurando a bermuda dele, que era típico dele, ficar com a bermuda aberta, e para não cair, levantou segurando a bermuda e disse, rapaz, o que tu está fazendo aqui? Foi teu tio? Foi Najib? Incrível, mas ele foi dizendo isso, até hoje eu não entendo. Pô, porque ele podia ter pensado muitas coisas. Aí eu disse para ele, assim, para não falar em outros termos, eu disse, meu pai, era a pior notícia que o senhor poderia receber. E, imediatamente ele começou a chorar. Zé Antônio dizia, antes tivesse sido eu, sem Deus, porque você não me levou, em vez de levar meu irmão. Ele achava que Najib precisava ficar antes dele, né? Começou a se lamentar, oh meu Deus, por que que tu levaste João e não levou Miguel Aíquel? Não, minto. Por que tu levou Najib e não me levou? Por que tu levou João Aíquel e não levou Miguel? Se para ele foi uma surpresa, eu queria dizer que para o Maranhão foi uma enorme inconveniência. Najib Aíquel teria mudado a situação política do Maranhão se tivesse ascendido à condição, por exemplo, de vice-governador e com certeza depois governador, porque ele faria uma coisa, ele faria a política mais próxima do povo. Quantos políticos já morreram e ninguém fala mais? Por que se fala ainda em Najib? Por quê? A explicação é o quê? Tem pessoas que vêm para esse mundo, que passam e vão despercebidas, você nem percebe. Tem pessoas que não, que vêm, vão, mas fica a lembrança todo tempo, porque são pessoas que ocuparam o espaço, ocuparam momentos bons na vida da gente. Ele era assim. Poderia ser um modo assistencialista, pouco moderno, isso fica para depois. A gente poderá perfeitamente dizer isso. Najib Aíquel é um político que estava condenado
a estar vencido, vencido no sentido de prazo, não é? Prazo de vencimento. A política não pode ser aquilo que Najib Aika fez em vida. Política é uma coisa que tem que ser apessoal, não é? Burocrática, fria, isenta, distante, o interesse público anônimo. A política em Najib Aika era sempre uma coisa que tinha nomes de pessoas atrás do que ele fazia. Mas não há dúvida nenhuma, para o bem ou para o mal, para o certo ou para o errado, para o bonito ou para o feio, o fato é que Najib Aika, sobrevivendo aos 59 anos que ele viveu, ele teria feito o quadro político do Maranhão. Tenho certeza que o Najib, aonde ele estiver, ele vai estar com aquele mesmo espiritualidade dele, aquela mesma forma de vida, de viver brincalhão, de viver feliz e de fazer sempre o bem. Nunca vi Najib fazer mal para ninguém. Não conheço um ato do Najib aonde ele deliberadamente tenha procurado prejudicar alguém, mas conheço muitos atos aonde ele ajudou, aonde ele fez com que alguém tivesse alegria, felicidade e melhora de vida. Beleza, minha protetora! Ele era muito uma gostosura. Chorou, sentiu, gemeu a morte de Najib. Thank you.